Fala pessoal, bem-vindo a mais um NBcast. Nesse falaremos sobre a Ferrari F8 Tributo, a sucessora direta da 488 GTB. Meu nome é William e calma, esse carro ele é um suspiro final desse chassi que veio da 458. É meio que tipo o que aconteceu com a F512M, né? Que foi um suspiro final vindo da Testa Rossa e da 512TR. Então assim, a nova geração mesmo vai vir em 2021. Fala pessoal, meu nome é Henrique e eu tenho medo do que esses carros da Ferrari V8 de motores centrais estão se tornando dentro das pistas. Então, para quem acompanha a gente aí, tem uns vídeos na descrição, não tem muitos, tá? Talvez no momento em que eu estiver editando for pro ar, apareça mais, eu coloco na descrição, mas a gente já acabou pegando a essência do que a gente precisava para falar. Então, nesse momento tem dois vídeos oficiais da Ferrari, tem um da Auto Express, Autocar, achei dois italianos também, da 4Rute e da Automoto, das italianas, que é legal por uma perspectiva diferente, né? Mas como eu falei, se aparecer mais algum depois, eu vou colocar na descrição, tá? F é Ferrari, 8 cilindros e tributo, homenagem, né? Então é homenagem às Ferraris 8 cilindros. É o segundo facelift na plataforma da 458, como eu falei, então é a terceira cara no chassi da 458. Bom, a gente tá vivendo, a gente sempre comenta a questão do Euro 6 e tem algumas etapas aí, né? Então nessa etapa que a gente tá vivendo, se eu não me engano, é a etapa D do Euro 6. Que agora são duas novidades, né? Basicamente, é o filtro de partículas para carros de performance, né? E o que a gente já comentou no 718 Spider e no Cayman GT4, no 718 também, que é aquele barulho no retrocesso, aqueles pipocos que não podem ter mais, né? Acho que talvez, quando a gente fala em retrocesso, dois carros que me vêm à mente logo de cara, assim, acaba sendo o mesmo, né? Mas em marcas diferentes, que é a Huracan e o R8, não o mais novo que acabou de lançar, que a gente já até gravou o NBcast sobre, mas aquele da Sofia Calater, né, daquela alemã, que é o que a gente trouxe recentemente no Amigos por Causa, é o mais novo que tem no Brasil, né? Aquele carro quando você acelera, você tira o pé no acelerador, tem aquele blá, 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 aquele retrocesso, né, que elas são é tipo os pipocos mesmo, tá? Isso foi proibido, né? Então, cada vez mais tá acontecendo o nível de emissão e de barulho estão diminuindo, né? Então, tem até uma parte nisso que a Ferrari criou, já aproveitando logo de cara, aí criou um negócio que chama Hot Tube Resonator, né? Que seria talvez o ressonador de tubo quente, né? Que é um sistema... Ele é tipo como se fosse um alto-falante... Bom, basicamente, ele melhora o fluxo de gás depois que sai da turbina para atender a legislação de ruído. Então, assim... como eu falei, a gente está na etapa do Euro 6, então por conta disso, imagina assim, o motor tem a emissão de gás, aí você tem um filtro de partículas que por conta disso, não só foi obrigado a remover os pipocos, mas também o ronco do carro fica muito mais baixo, fica muito mais silencioso, né? É restrição do Euro 6. Então por conta disso, abafa o ronco do carro, ele fica muito mais silencioso, mas a Ferrari fala, puta, você vai fazer isso num carro que... Eu acho que um dos sinônimos da Ferrari sempre foi o ronco, né? O barulho e tudo mais, principalmente nos V8 centrais, né? Somente o da 355, que eu falei que é o meu preferido, é aquele ronco de Fórmula 1 acelerando, né? Então assim, a Ferrari achou uma solução, né, para combater isso. Os engenheiros da Ferrari criou o que eles chamam aí, né, o resonador de turbo quente. Na verdade, ele é um tubo que passa pelo retrocesso de um dos turbos, né? Que ele vai... É como se fosse um alto-falante perto da turbina. Não é um alto-falante mesmo, mas é um cano que sai depois... imagina, tipo, um desenho que é legal, se procurar... que é tipo um retrocesso, seria como se fosse esse barulho, como se ele viu o pé do acelerador, aquele barulho que faz. Então ele vai fazer para dentro da cabine, então uma espécie de um cano que sai do turbo compressor e vai até a coluna C atrás do motorista, né? Então a ideia disso é, entre aspas, né, que eu falei um alto-falante, mas esse barulho do retrocesso para dar um ronco melhor dentro da cabine, né? Então o pessoal fala que dirigindo é um som natural, né? Como se você colocasse a sua cabeça do lado da turbina lá, sabe? Então tem um cano que ele reproduz mais próximo de você o ronco do carro. Uma alternativa, né? Que a Ferrari criou, a BMW tem, acho que já foi na geração F10 mesmo da M5,
que ela replicou o ronco do carro nos alto-falantes, né? Que não é Bang & Olufsen, esqueci o nome da outra marca agora, mas ele replica no alto-falante, então ele é um ronco artificial dentro do alto-falante, né? A mais nova que a gente andou aí, a G90, também tem isso. Então são as alternativas, né? A Ferrari optou por ser um negócio mais direto do ronco do carro, a BMW replica mais nos alto-falantes da CM5, a M8, todos esses carros de performance da BMW tem um pouco disso agora, né? A gente já começou com os dois pés no peito do Euro 6, né? Porque a gente vem vendo não só uma evolução nas leis mais rígidas, né, que estão se implementando lá na União Europeia, com relação à emissão, com relação a nível de ruído e todas umas outras coisas. Tem até as tabelas com as emissões, né, em cada etapa do Euro 6, para quem quiser ver na internet, tem lá, para vocês terem uma ideia de como isso está evoluindo, né, desde o Euro 1, bem lá no comecinho. E é legal a gente ver assim, o que as montadoras estão fazendo, não vou dizer burlar, tá? Que burlar é uma palavra muito feia, mas o que eles estão fazendo para contornar essas leis mais rígidas e ainda assim deixar a gente com o que a gente conhece por um automóvel esportivo de performance. O que é um automóvel esportivo de performance sem um ronco? Não é nada, certo? Então é legal ver as empresas cada vez correndo mais as ações e muitas vezes elas vão para uma solução mais tecnológica. E aqui a gente não tá para ficar babando o ovo da Ferrari, que outras empresas já vieram com isso bem antes que o Euro 6 virasse uma realidade. Se você quer um exemplo, vá lá ver o nosso podcast do Lexus LFA. Mas enquanto outras empresas tentam investir numa solução que é muito mais tecnológica, muito mais cara, eletrônica, que tem um monte de sensor, que é coisa que vai dar pau, elas esquecem um pouco da origem do carro, que é uma origem mecânica. Às vezes uma solução mecânica é muito mais simples, é muito mais eficiente, é muito mais barata. Então a Ferrari veio aí com esse hot tube, né, igual o William já falou, é um assunto que a gente abordar mais pro meio que já trouxe aqui, acho que convém falar, né? Tem no vídeo da Autocar tem um explicativo com desenhos do que é esse hot tube, tá lá no perto do 10º minuto do vídeo, para quem quiser dar uma olhada. Então é exatamente isso daí, é um tubo que sai da turbina e ele abre, né, uma câmara assim para ressoar isso atrás da coluna do banco do motorista. Então, além de escutar o ronco do motor, você também acaba ficando com um pouco do ronco do turbo, né? Que, aliás, falando de turbo, também aproveitar para trazer uma outra coisa, que é o carro turbo ele precisa ser eficiente. Quando se fala de turbo, a primeira coisa que se vem à cabeça é turbo lag. Então, o que a Ferrari fez para tirar o turbo lag nesse motor biturbo da F8? Uma solução que vem lá da 488 Challenge, que é o primeiro carro de corrida turbo, né, que a Ferrari produz. A Ferrari chama de Turbo Rev Sensor. Então o que é isso? São literalmente sensores que medem a rotação do turbo, colocado em cada turbo, e eles vão conversando com o pedal do acelerador para melhorar a eficiência. Dessa forma ele consegue controlar a quantas rotações por minuto para ajudar a não ter o lag. E aproveitando que a gente está falando desse motor, vamos falar do motor propriamente dito, né? Que a F8 usa ainda, né, os motores da família F154. Quem quiser também saber um pouco desse esquema de família de motor, que tem lá Ferrari, Maserati, Alfa Romeo usando, vai lá visitar o podcast do Alfa Romeo 8C Competizione. Mas a família F154 está aí desde a Califórnia T. A variante que está na F8 é o CD, é um motor 3.9 biturbo com 720 cavalos, que dá 50 cavalos a mais do que a 488 GTB, a 8.000 RPM, 770 Nm de torque a 3.250 RPM, que são 10 Nm a mais do que na 488. Esses motores ganharam 14 prêmios no International Motor of the Year. Então é um concurso, tá? Imagina assim, esses motores família B e família C do F154 ganharam 14 prêmios. Além disso, 2016, prêmio de melhor novo motor. Então, motor debutante já ganhou um prêmio em 2016. 2016 a 2018, desculpa, primeiro lugar nos motores de 3 a 4 litros. Em 2019, o primeiro lugar nos motores de 550 a 650 cavalos e mais de 650 cavalos. E ainda em 2018, o prêmio de melhor dos melhores, como motor mais significativo desde que esse concurso do International Engine of the Year foi criado. Então, não é pouca coisa, é um motor que realmente veio para dar uma revolucionada. A Ferrari não tinha, né, essa
o que eu vou dizer, essa tradição com motores turbo desde F40 lá, né? Então eles tentaram dar um gás nisso daí. Essa família de motor, aliás, desculpa, F154BC equipa, só para vocês terem uma ideia, California T, GTC4 Lusso T, Portofino, 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista, 488 Pista Spider, F8 Tributo e a SF90 Stradale. Cada um, é claro, respeitando a sua capacidade cúbica, a sua potência e o seu torque. Então, são exatamente o mesmo motor, tem lá suas diferencinhas, mas, em suma, o projeto que se sucedeu foi o mesmo. Então, eles partiram do mesmo projeto, cada um com a sua especificação depois. Now, like the GTB and the Pista, it's got this torque management system, so you only get full torque in 7th gear, the engine ramping up the torque gradually, so you get this naturally aspirated feel. Also new to meet the ever stricter emissions regulations is a petrol particulate filter. Now, where that is in the exhaust system, it cuts some of the engine note noise. So to counter that, Ferrari have created what they call, and I kid you not, this is what it's called, the hot tube. And that runs from just the other side of the turbo, up the C-pillar here and over the driver's left shoulder. And that pipes the noise, the resonances into the cabin to create a more dramatic sound. It's all totally natural. There's no artificial augmentation, nothing through the speakers. And as we'll find out, it works pretty well. Eu já falei num podcast, eu não lembro qual que era, mas que eu falei que eu tinha visto o motor da 488 e o motor da California T, que hoje é da Portofino, né? Uhum. Foi no do 8C. Foi no do 8C, então, que eu falei que eu olhei os dois, eu falei, é um negocinho de nada, né? Não, é bem diferente, assim, a posição das turbinas são bem diferentes. Lá no Museu da Ferrari em Maranello, eu não sei se ainda está hoje. Recentemente o nosso amigo Vinícius, que o Matheus fala que é o governo, né? Até esqueci de conversar com ele, ver se ele quer gravar mais podcast, mas... ele teve recentemente lá, vou perguntar pra ele se ele viu esses motores lá, mas tava lá. Então assim, você tem hoje 3.8 que seria o da Portofino, 3.9 que é agora F8... e o 4.0 que está na SF90, né? São evoluções de projeto, mas a posição das turbinas, e óbvio que na 4.0 SF90 ela já é híbrida, né? E é como o Henrique falou, então, acho que cada marca tem a sua solução. Se você anda, por exemplo, né? Quando a BMW lançou a série 3, a F30, foi quando eu conheci o Twin Power Turbo, né? Que até eu tinha falado, eu vou passar isso, a gente teve um episódio recente no Amigos por Carros, que é legal quando você vê um desenho que tem um vídeo no YouTube que mostra o bloco, assim, os dois, como se fala, as duas tubulações saindo do bloco, que elas não se encontram no meio do caminho, porque a BMW fala que se encontrar no meio do caminho é o que gera o turbo lag. Então, eles saem e se juntam em posições diferentes da turbina. É bem legal como funciona, é a alternativa que cada marca faz, né? A Ferrari tem sensores que o Henrique falou, mas ela sempre determinou, assim, tentar colocar... o zero turbo lag, que é o turbo por ordem de marcha, né? Então ele mexe na pressão da turbina. Óbvio que na F8 tá num novo estágio de evolução, mas a ideia é deixar o carro mais próximo de um carro aspirado, né? Um turbo carro aspirado. Óbvio que se você pegar tipo a F40 mesmo, já que o Henrique falou, eu não andei, mas eu sei que é uma carniça, assim, tipo, perto de turbo. Você acelera, você pisa o pé, o carro não acontece nada. Daqui a pouco se você não tiver braço ou não conhecer o carro, você roda ou você gruda no banco. É absurdo ou sai cantando pneu, né? Então, perto do que era aquilo. Porque tem hoje, os caras falam hoje mesmo, os vídeos tal e tudo mais, principalmente até a pista, né? 488 pista, o pessoal fala que o turbo lag, assim, a diferença, assim, é quase nulo mesmo. E realmente tem a sensação do aspirado, né? Mais alguns detalhes aí. Bom, nessa atualização, então, vou contar que a F8 é realmente o sucessor da 488. Porque na pista, na 488 GTB, eu quero dizer, porque na pista surgiu o S-Duct, né, que é aquele desenho de um S que vem pra dentro e vai pra fora que tem na pista. É uma tecnologia que vem de Fórmula 1, né. Bom, você tem opcionais de rodas de carbono, aliás, o Tavorano tem dois tipos de roda. Uma roda, ela parece uma evolução da 458, como a gente brinca que é uma evolução da 348. É uma roda que eu não gosto, eu acho ela feia. 348. Exatamente. E tem a outra roda que eu acho que é mais bonita. Então você tem a opção de roda de carbono. Eu sei que tem a opção, eu não sei se tem nos dois desenhos a opção de roda de carbono, eu preciso confirmar isso daí, né? Mas basicamente, então, o motor do carro desse aqui é V8 3.9, são 720 cavalos
e 78,5 kg de torque. É basicamente o que tem a 488 pista, né? Só que assim, esse carro, ele é 40 kg mais leve que a 488 GTB. Até eu peguei o peso a seco aqui, 1.330 kg. 10% mais eficiente na aerodinâmica. 0 a 100 em 2.9, 0 a 200 em 7.8. Estima-se 337 km de velocidade final. Você tem também o tal do Side Sleep Control, né? A gente está na versão já 6.1 junto com Ferrari Dynamic Racer, né? Que é meio que assim, cara, a gente vai evoluindo, né? O Side Sleep Control era um negocinho que deixava lá na Speciale, né? Deixava sair um pouquinho de lado, beleza. Aí na 488 deixa sair e te traz de volta. Aí você vai vendo as evoluções. Tem a luz, que aí já tem o 4RM Evo 4-Wheel Drive, que tem a roda traseira esterçante, junto com esse sistema. Aí tem a TDF, que é outra geração. Hoje, basicamente, assim, nessa versão 6.1, você tem uns freios trabalhando com você. Então, assim, você pode medir o ângulo que você quiser. A McLaren tem algo do tipo... É tipo um Side Sleep Control, o da McLaren, você consegue mexer o ângulo do slide, do jeito que você quer. Tipo, eu quero jogar, vou dar exemplo, eu quero jogar 40 graus de lado. No computador eu lembro de ter visto isso daí. Você consegue, puta, eu quero fazer essa curva, mas eu quero jogar até 40 graus de lado. Então, ele vai sozinho até 40 e depois ele trava. Aí ele funciona independentemente, controle de estabilidade e tudo mais. Agora, nesse Ferrari 6.1, além disso também, que é parecido com o da McLaren, ele não deixa exatamente falar, eu quero 30, 40, isso vai ser você na sua mão, mas agora ele te deixa mais fácil ainda porque ele freia independentemente as rodas, né? Então é tipo, é uma mistura de controle de estabilidade, ABS, tração e distribuição de peso, são várias coisas acontecendo, né? E lembrando que esse carro ele é câmbio de dupla embreagem de 7 marchas, assim como os projetos 488 GTB e 458. Eu tô falando isso porque a SF90, que eventualmente a gente vai gravar mais pra frente, ele é um câmbio mais novo, né? Ele é o de 8 marchas, inclusive a SF90 ela não tem ré. Ele não tem engrenagem da ré, a SF90. Eles usaram uma coisa brilhante, que o que dá ré no carro, para não ter mais peso de uma outra engrenagem, ele usa o motor elétrico, né? É uma solução interessante. Pode parecer, puta, legal, mas será que faz diferença? Faz porque assim, você diminui peso, né? E a grande questão do carro híbrido, eu acho que é a questão do peso, né? 0 to 100 km/h, 62 miles per hour in just 2.9 seconds. 0 to 200 km per hour, 124 miles per hour is dispatched in just 7.8. And it will go on to a top speed of 340 km per hour. That's equal and matching to the Pista. Falou do S-Duct. O S-Duct é só uma das coisas que a Ferrari trouxe da 488 Pista em termos de aerodinâmica. Então, cada vez mais também eles formando um carro que teoricamente vai, eu não sei se é certo chamar, mas que seria mais um V8 GTzão, vai, apesar que o GT é o V12, né, da Ferrari, mas tudo bem. Seria mais o dia a dia que dá pra você pegar uma estrada, não sei o quê. Eles estão dando muita ênfase para aerodinâmica. Tá? Então o S-Duct é só uma das coisas. A S-Duct tem também aquelas entradas de ar no para-choque dianteiro. Você tem o duto de ar que passa por baixo do aerofólio, né, que é de fibra de carbono nesse carro também. Você tem aquelas saias laterais que elas lembram bastante as da pista, né? Então você tem uma continuação da saia da frente na lateral, daí a pouco ela para e volta para uma que vai continuar da parte do meio da porta para trás até a parte de trás. As entradas de ar ali nas laterais, que vamos lembrar, esse carro tem as mesmas portas, o mesmo teto e os mesmos vidros da 488. O resto é tudo diferente. Então aquelas entradas de ar, logo depois das portas, que iriam para o motor e para o intercooler, nesse carro vão só para o intercooler, porque para o motor ficou aquele vidro Lexan lá na parte de trás com as aberturas que lembra F40, essa parte ficou para o motor, então esses dutos ficaram somente para o intercooler do carro. Então é legal ver o que a Ferrari está fazendo de aerodinâmica. No site deles tem um videozinho que mostra exatamente todo o caminho que o ar percorre dentro do carro. O vídeo do Shimi também mostra um pouco isso mais em detalhes. Ele até abre o porta-malas para mostrar o quanto que o S-Duct toma ali de espaço no interior do carro. A F8 também tem uma diferença para a 488, que apesar dos faróis dianteiros terem o mesmo desenho, teoricamente, a parte de cima, né, o que teria umas lâmpadas ali na 488, na F8 não tem.
Então, uma entrada de ar para chegar até os freios dianteiros. Então, tem as diferenças e é legal ver cada vez mais prestando atenção em aerodinâmica, porque a aerodinâmica ajuda a manter o carro ali nos trilhos. Então, não é somente a eletrônica, né? Também prestar atenção na mecânica, porque, mais uma vez, isso é física. A aerodinâmica do carro para manter o carro no chão é física. E tem empresas que preferem dar mais ênfase para a eletrônica. A Ferrari não deixou a mecânica de lado. É isso aí. E para complementar, só que eu estava falando, o Henrique falou disso da aerodinâmica, eu vi que junto desses detalhezinhos e mais esse sistema do Side Slip Control do 6.1, o carro melhora 6%. Pode parecer pouco, mas assim, 6% numa curva, você somar num circuito, é meio meio exponencial, né? Porque é muito forte o que você vai sair no final, o tempo que vai ter uma diferença no final de um circuito, né? E é como o Henrique falou, a tampa de trás lembra a F40, a ideia é exatamente isso, é um tributo, então tem vários detalhes que lembram certos carros. E as únicas coisas, como o Henrique falou, que pelo menos o que está sendo dito, que compartilha com a 48 é a porta e o teto. Então, assim, os outros detalhes são assim, pode ser, puta, não é a mesma peça, aquela entrada? Não, é um pouquinho diferente. Então, assim, peça igual mesmo, que eles falam, é o teto e as portas, né? As lanternas duplas lá atrás, quando você olha assim para trás, eu vi que parece uma mistura de LaFerrari e aquela SP38, a traseira assim. E cada vídeo, assim, ou reportagem que eu li, quando fala de onde veio, né? Tem uns que falam, isso aqui lembra 355, aí outro reportagem, essa é 348. Mas a maioria, assim, eu vi o pessoal falando mais da 308, porque foi o primeiro dessa leva V8, né? Com esse tipo de proposta do carro. Então, assim, é uma mistura de tudo, né? Ferrari voltando com as 4 lanternas, né? Como o que falou, esse Ferrari ganhou muitas coisas de prêmio com esse carro. Achei algumas coisas a mais, como, por exemplo, 6 tipos de bancos. Standard Daytona, Diamond Partner Style, Style, Standard Racing Carbon e Daytona Racing Carbon. São vários tipos de banco dependendo do seu propósito, né? Então você tem desde o mais simples do Standard. E o que mais me agradou, que é bem no meio, que é o Style, que ele não é tão racing, tão mais firme. Não sei, usaria um carro desse no circuito com certeza. Mas talvez não precisa ser o mais extremo, que é fibra de carbono e tudo mais. E é um muito mais duro, né? Tem umas aletas embaixo do carro que criam um vortex. Ele ajuda na refrigeração dos freios e melhora o coeficiente aerodinâmico no carro. Eu vi também alguns detalhes a mais, assim, o diâmetro do volante, assim, você pensa assim, putz, o volante é o mesmo da 488, não é? Não é, é de menor. Eu vi que diminuíram um pouco o diâmetro para sentir o volante um pouco menor e não ficar com aquela coisa espalhafatosa, sempre aqui não é espalhafatoso, mas às vezes são pequenos detalhes. A Porsche faz muito bem isso nos marques dela, Mark 1, Mark 2. Às vezes é aquele detalhezinho assim, cara, que nem a gente tava reclamando do porta-copo, o pessoal tava reclamando, né? Até eu perguntei isso pro Corner, eu fiz um vídeo no canal dos Exclusivos TV, que eu perguntei pra ele quando tinha o 992 na pit, eu falei, cara, qual que é o esquema lá do porta-copo que o pessoal reclama? Que, tipo, o Chris Harris fala, não, eu conseguia colocar duas coisas. O Chris Harris, assim, em alguns proprietários gostam de, sei lá, gostam de tomar um refri ou um milkshake junto, ou uma água, mas não sei o que. Então, às vezes, sozinho no carro, ele usa os 2 porta-copos. E você no motorista, você conseguia alcançar os 2 porta-copos facilmente na posição do motorista. Aí o Corner me mostrou, então, você tá na posição do motorista, para acionar o segundo porta-copo, ele tá mais longe. Aí eu falei, ah, tá, então essa é a reclamação. Talvez no Mark II e no 992 eles arrumem, sabe, são pequenos detalhes que às vezes você precisa arrumar. E às vezes é essa questão, que é piloto, o cara andou bastante 488 e falou, cara, é excelente, mas putz, se o volante fosse um pouquinho menor, você tem o melhor. Aí o cara, sei lá, o cara vai testando, como é pega um protótipo, os próprios pilotos da Ferrari, põe, diminui o volante, põe aí, troca esse aí, vê se fica melhor. Aí eu acho que essa é a questão, né? É a melhoria sem pequenos detalhes, às vezes acaba melhorando o produto final, né? Visualmente do carro eu gostei bastante, mais que ainda que a 458 e mais do que a 488, assim. Somente quando um dos vídeos italianos, o cara tá, acho que é com uma GoPro, não sei. E ele anda em volta, ele abaixa a GoPro, aí eu vi algumas posições do carro que a gente não viu, não foi explorado ainda, porque o carro tá começando, entrou em série recentemente, né? Ele tá um bom tempo esperando. Eu vou falar mais sobre por que demorou tanto tempo para entrar em linha, mas eu achei umas posições bem bacanas assim.
tô olhando aqui o configurador, como já é de praxe também, né? Quando a gente vai gravar aqui, a gente fica brincando com o configurador, né? A Ferrari colocou um monte de coisa, por exemplo, no carro. Então, você pode ter uma opção de exterior bicolor, então você pode pintar o teto, né, de uma outra cor. Foi uma coisa, se não me engano, né, essa história de pintar o teto de uma outra cor. A 458 vieram algumas para cá, a 488 eu não lembro, mas na F8 você tem essa opção. A parte do motor, como já de praxe em toda a Ferrari V8 Coupé, o motor fica lá, mostra certinho, só que a capa do motor você pode ter ela tanto em carbono quanto no vermelho tradicional. Você pode ter, eu estava vendo aqui duas opções de roda, né, igual você falou, aqui não fala de carbono, mas as duas opções de roda tem 3 opções de pinturas. A parte do interior, você já falou dos 6 tipos de banco, mas um outro opcional que esse carro tem também, que é legal, é o visorzinho ali para o passageiro, para ele ver o que está se passando e poder bater em você se você estiver indo muito rápido. Você tem inúmeras opções de cores de interior, cores de velocímetro, de contador de rotações, né, contagiros. Você tem inúmeras opções de cores externas também, para contrastar com o teto. E é uma coisa que é claro que se você entrar no Exclusive, né, meu amigo, aí o céu é o limite. Outra coisa que eu estava vendo aqui que é legal, parte de escapamento. É a primeira vez que eu vejo opções de escapamento dentro da própria Ferrari. Então você pode ter o padrão, você pode ter de titânio, ou você pode ter o que eles chamam aqui de Sport Exhaust Pipes, que eu tô vendo aqui que é só uma versão fosca da normal. Não altera o diâmetro do cano de saída nem nada, é mais o acabamento mesmo, talvez um pouco de eficiência se a gente estiver falando do titânio, ou do Sport Exhaust, que deve ser alguma coisa de cerâmica, ou algum material um pouquinho mais de calor, tá? Mas não muda nada do diâmetro, ponteira é exatamente a mesma, não muda. E aproveitando que a gente está falando do escape, a parte traseira também do defletor, que é uma coisa que eu esqueci de falar lá nas aerodinâmicas, ele tem 3 flaps ativos. Então isso ajuda também na frenagem. Foi uma coisa que surgiu lá na F12 TDF, na Ferrari, mas também ajuda na parte de frenagem, parte de aerodinâmica do carro. O desenho externo, assim, eu gostei, achei o carro até que bonito. Não consegui me acostumar com a traseira ainda. Ainda acho que a 488 é mais bonita nesse sentido. Para mim ainda é a mais harmoniosa das 3. Mas eu lembro que assim, uma questão de costume, né? Quando a Ferrari trocou a 430 para a 458, muita gente torceu o nariz, eu fui um deles pro design, achei um carro meio desproporcional. A gente vai voltar naquele assunto que a gente começou na 720S, né? Quando o carro é bonito de desenho e bonito de proporções. Existem as duas coisas. A 720, por exemplo, não gosto do desenho, mas proporcionalmente ela é bonita. A 450 era meio o nêmesis disso. Então ele era bonito de desenho, porém não tão bonito assim de proporções. Acho que muita coisa melhoraram na 488. E agora para F8 eu ainda sinto um pouco dessa falta de conversa assim, da dianteira com a traseira. Talvez com o tempo a gente acostume. Mas no geral esse desenho do carro é legal. Eu só ainda não me acostumei muito com a traseira e com as proporções. Acho que talvez com o tempo arrume, talvez uma roda diferente melhor, eu não sei. Aí é uma questão de a gente esperar o carro entrar mesmo, começar a vender, começar a aparecer, pra gente ver como fica. As with pretty much every modern Ferrari, the key to its brilliance is the integration of all the different electronic systems. Ferrari's gone yet another step with its side slip control 6.1, which also boasts the new Dynamic Enhancer Plus system. What that means is that while the EDIF F1 track system, the suspension dampers and the engine's output are all continuously monitored and adjusted, the Dynamic Enhancer works on each brake caliper individually to effectively control how much slide you get. The Plus part means it's now active in race mode too for maximum performance, not just CT off, and it's extremely good. Tinha dito já no Amigos por Carros e para algumas pessoas que esse carro ele não vai ficar tanto tempo limpo. O pessoal fala, esse carro vai ficar 5 anos, né, como as outras, pô, mas de novo a 458. Na verdade não, esse carro, como eu falei, é um suspiro final. A ideia inicial, que eu vou falar já, mas assim, a Ferrari ela tem alguns planos fora. Então, como eu tinha falado ontem, até na live do Amigos por Carros, o Leone tava lá quando a gente tava ontem, a gente comentando algumas coisas, né? Porque ele tinha falado, não, que a versão semipista da F8, e eu falei, então, Leone, acho que não vai ter. Ele falou, não, mas não tem se você tá falando. Eu falei, então, eu vou te explicar já porque que não vai ter. Aí eu falei pra ele, então, é o seguinte, a 488 ela não estava indo bem de vendas, tá? Não foi assim, vendeu o carro, mas
a 488... É meio que quando lançou a 488 pista, todo mundo quis. Hoje, tipo, a venda das 488 de vez estavam muito em baixa. Então, pra não manter mais um ano ou 2 de 488 e ficar, tipo, já não tá muito bem, você vai manter mais 2 anos o carro? Não, vamos dar uma mudada, né? Vamos dar o up no carro, dar uma melhorada. Então, basicamente, a Ferrari pegou a melhoria da pista, né? E jogou no modelo normal. Então, assim, a ideia não é que esse exatamente o carro vai ficar... Não, a gente vai ter mais 4, 5, 6 anos desse carro, é isso. Não, não vai ter. Na verdade, eu vou falar já mais pro fim aí, daqui a pouco, mas... como eu tinha falado, eu tenho 2 amigos que participam do programa Cliente VIP da Ferrari, né? Então, assim, eu tenho contato com eles, converso sempre quando der com eles, não são brasileiros. Eles me contaram algumas coisas, né? Eles estiveram na apresentação da SF90 e conversei com um deles agora que estava agora nesse da 812 GTS, que é a versão conversível da Superfast, né? E da F8 Spider, né? Então, o que um deles tinha me falado antes da Tech, ele até deu passagem rápida pro Brasil, encontrei com ele no hotel dele, que ele tinha vindo exatamente da apresentação da SF90, a gente conversou longamente. Aí falou assim, ó, uma coisa que eu posso te falar é o seguinte, a dinâmica de chassi da F8 é um produto superior à da 488 pista, que a Ferrari até tentou dar uma retardada, talvez segurada, seria a palavra mais certa, né, pro desempenho da F8, porque ele falou o seguinte, a F8 é um carro mais rápido que a 488 pista. Eles até os dois lá me disseram que o calibre do câmbio e o volante são mais molenga, até eu vi um dos vídeos alguém reclamando isso daí, exatamente isso, tipo, não é tão afiado quanto a pista, ou você tem uma sensação que poderia ser melhor. Na verdade, que eles me falaram, cara, antes desse vídeo, porque esses vídeos são recentes, né? Isso é quando foi a apresentação da SF90? Acho que foi uns 2 meses atrás, não me lembro agora exatamente, 1 mês e meio. É, mais ou menos. Na época eles já falaram, cara, o pessoal vai reclamar, até eu vou te falar, o calibre do câmbio é muito mais lento na F8. Assim, quem tá acostumado com a pista, tem a pista, andou, agora anda na F8. O cara fala, é legal, mas ela é meio esquisita, né? Ela é meio, parece que pioraram o carro. Isso eles falam, cara, é proposital, porque se deixar do calibre da pista, diz que a F8 ia atropelar muito forte. Então os caras, por dinâmica de chassi, falaram, cara, a melhoria do carro da F8 referente à pista é um negócio insano. Melhoraram tanto o chassi que os caras até, entre aspas, exageraram. Então, assim, seguraram um pouco o desempenho da F8. Como eu falei, eles falam que a F8 é mais rápida que a pista. Mesmo não tendo um chassi de carbono como as McLarens, né? Até o Leone comentou na live sobre o chassi da McLaren, sensação. Até ele falar de uma coisa que alguns pilotos, até o Corey deu uma zoada, mas o Leone também, que é a sensação que você consegue sentir na bunda, sabe? Quando você tá dirigindo, o jeito que o carro entra na curva e tudo mais, né? Bom, tem uns prós e tem uns contras do chassi de carbono. Por que a Ferrari não usa, né? Porque a McLaren usa, né, nos modelos dela, chassi de carbono. Por que a Ferrari não usa? Bom, além de ser um pouco mais caro, mas essa não é a grande questão. O pró do chassi é exatamente essa, seu carro mais leve e você tem mais sensação do que está acontecendo, né? O contra do chassi de carbono, e eu vou citar 2 proprietários, um deles é brasileiro, que eu conversei com ele, ele tinha uma 720, e até num dia que eu fiz um canal do Exclusivos TV aí, ele me falou, né? Eu conversei com ele, pô, ele tá gostando da pista? Tá, puta, tinha uma 720, eu vendi. Aí eu falei, você vendeu a 720? Aí eu até perguntei, desculpa, sua tipo de curiosidade, por que você vendeu, né? Ele falou, se eu te falar que andar na cidade com a 488 pista é mais confortável que a 720, você acredita? Aí, tipo, eu espantei, eu falei, sério? Mas por quê, né? Ele falou, cara, provavelmente é por conta do chassi de carbono, o carro é duro, ele bate seco, te incomoda. Eu acho que pode ser, se eu mudar o banco da 720, ele acabou pegando uma das Spiders que chegou agora aqui no Brasil. Ele até falou, encomendei uma Spider, ele até falou a configuração tal na hora, ele falou, até te falo aí pra... Ele me chamou uma hora, foi engraçado que foi nesse dia que eu tava gravando esse vídeo na concessionária da McLaren, e eu tava dentro da loja, aí uma hora ele me chamou. Ele falou, cara, vem aqui, eu tava com um dos vendedores da McLaren, a gente tava no configurador da McLaren aqui em São Paulo, num sábado, isso faz tempo já. É o vídeo pronto, a data é aquela que tem o que eu filmei a 488 pista no canal Exclusivos TV, 488 pista, 720S, tem o GT2 RS vermelho, é esse vídeo. Eu acho que eu vou pôr na descrição até. Eu vou até anotar aqui. Então aí ele falou, até eu olhei lá e mostrou uma parte do configurador, eu já tinha visto lá com o pessoal da McLaren, um pessoal muito bem receptivo aqui em São Paulo, muito legal, e eles percebem que a gente é entusiasta, então assim, é um prazer pra eles mostrar, a gente, tipo, tem um respeito e eles são muito bons no que eles fazem também, óbvio que tem
aquelas pessoas que são sem noção, né? Então até foi proibido tirar foto recentemente lá no interior da McLaren, mas o pessoal falou, cara, se precisar de alguma coisa, você me avisa que eu libero pra você, mas a gente marca uma horinha pra não dar estresse aqui. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu fui lá o configurador e mostrou umas cores, sabe? Escolheu a cor, acho que o carro dele... o carro dele já chegou sim. É que eu não conversei com ele, eu vi o carro dele de longe, mas eu não encontrei mais ele, né? Mas ele mudou o banco até, essa grande questão. Ele falou, cara, vou dar mais uma oportunidade pra Spider, aí vamos ver. E até eu perguntei pra ele, o que você achou da pista? Ele falou, cara, a pista é sensacional. O problema é que o carro lixa exatamente o que o Leone falou na live ontem do Amigos por Causa desse momento que a gente tá gravando. O carro lixa de terceira, velho. Até eu falei, deixa eu te falar, você já tentou trocar o pneu, colocar um troféu R? E ele falou, cara, sim, tô cogitando assim. Agora você falando isso, vou pensar mais forte porque é um carro que lixa demais, sabe? É muita potência pra jogar no chão do carro, né? Então é engraçado você ouvir um cara falando que tinha uma 720 e ele falar que a pista é mais confortável. Isso já te fala assim, não é nem questão do banco. O banco ajuda, vai melhorar se pegar um banco confortável na 720, né? Mas eu tô falando isso, porque é impraticável andar na rua. Não, não é isso. É porque as ruas de São Paulo, do Brasil de geral, mas de São Paulo, que o Corne brinca que é de solo lunar, né? Cara, são muito duros. Então você sente pancada. Eu não andei nessas McLarens mais novas, mas eu andei numa 12C, né? E eu entendo o que eles estão falando, né? De você ter batida mais seca. Eu falei, cara, eu entendo. Então, assim, é que nem você ter um carro com... Puta, a gente teve experiência recentemente no último WRX no Subaru. Cara, o carro é excelente, mas pegaram um pneu tão cocô Dunlop que parece que você tá com run flat no carro esportivo e não é. E tipo, o carro não é duro, mas o pneu dá uma porrada tão grande e a gente viu que o pneu é tão ruim, sabe? Até o Corne brincou e falou, nossa, engraçado que a Dunlop que inventou, né? A tranqueira do pneu e lança uma carniça dessa. Pois é. Mas assim, então tem os seus prós e seus contras, né? O pró é sensação no volante, o contra... Em cidade onde tem muita ondulação, muito buraco, você sente um pouco mais, é mais firme, mais duro, né? A Ferrari colocou, a gente vai falar mais pra frente na SF90 aí, ela colocou algumas derivações de carbono, não é o chassi inteiro, é parte da frente e de trás só. Mas também eu acredito que ela tem o receio de fazer totalmente em carbono, né? Mas é meio complicado isso aí. Uma F8 tributo da 720 cavalli sono in race a casa sul vostro video di YouTube, ma devo dire che anch'io qui me la sto un pochino sudando. È troppo bella, 720 cavalli, si sentono, spinge forte come motore, ma soprattutto quello che si sente sono i 770 Nm di coppia massima che vengono tagliati marcia per dare il massimo della trazione possibile, ma soprattutto per offrire quella guidabilità che rende speciale questo oggetto. È qualcosa di veramente unico e speciale, una vettura che è un tributo alla storia delle V8 della casa di Maranello ed è un grandissimo tributo perché non solo è bella da un punto di vista estetico, ma come vedete si fa guidare. Eu queria só chamar a atenção para um dado aqui. Então a gente está falando, vamos lá, F8 tributo. Ela é 40 quilos mais leve que uma 488 GTB. Se você optar para roda de carbono, se não são 30 quilos, ela é 10% mais aerodinâmica do que a 488 GTB. Ela tem 50 cavalos a mais que a 488 GTB. Ela tem 10 Nm a mais do que a 488 GTB. E ela tem uma tonelada de eletrônica a mais do que a 488 GTB. Apesar de tudo isso, ela é meio segundo mais rápida em Fiorano do que uma 488 GTB. Estranho, né? Uhum. Então, realmente eu acredito nisso que você está falando. O carro, ele é muito melhor do ponto de evolutivo mesmo, mais aerodinâmico, mais forte, mais leve, mais potente, mais eficiente, mas assim ele é meio segundo só mais rápido do que uma 488 GTB na pista de Fiorano. Isso é um negócio, né, meio mandrake. Então você imagina, é a mesma coisa que a Porsche faz com o Cayman. Tira um pouco de potencial do carro para não ocorrer, a palavra que o Matheus não consegue falar, o canibalismo interno dentro da própria marca. Exatamente. Então você imagina um mundo que o Cayman tem motor de 911, né, não tem muito sentido existir GT3 RS, né, e num mundo que a F8 Tributo é tão melhor do que uma pista, não faz sentido ter uma versão semi-pista da F8 ou ainda ter a própria pista. O pessoal vai comprar, né, o produto que é melhor, é mais utilizado. E uma outra coisa para vocês ver em que nível chegamos, né?
um GT da McLaren é mais duro, menos confortável de usar na cidade que um semipista da Ferrari. Tudo bem que São Paulo também não é lá muita vitrine para isso, né? A cidade é uma porcaria, as ruas realmente são assim, das piores que eu já vi no mundo. Mas é um fato também para se chamar a atenção. O quanto focado em dirigibilidade o carro tem que ser, a ponto de sacrificar o uso na cidade. Aquilo que a gente já falou na live do APC, aquilo que a gente já falou em vários podcasts aqui, é a tal da gangorrinha. O quanto você vai castigar de um lado para você tornar o carro mais utilizável. O McLaren preferiu um pouquinho na contramão, ótimo para você usar num circuito, numa estradinha secundária, porém numa cidade com asfalto tão ruim igual São Paulo, estão pagando pato. You can really lean on them in the braking zones. There is so much stopping power and they're getting close now to Porsche levels of progression and feel. You can almost just sense the point of lockup even in these ones which have got the carbon ceramic options. It's a car that you can drive with a confidence you just wouldn't expect of a 710 brake horsepower mid-engine Ferrari. It goads you into driving quicker, into leaning on the grip, and again the engine has its part to play there because you can mete out the power so precisely. You can lean on the grip in a way that maybe, say, a McLaren with its more explosive delivery just has you second guessing a bit more. I mean, oh my word, you couldn't drive it like this in the UK, only in Italy, only in Italy. You feel like you can drive a Ferrari with quite so much vim. Só para complementar esse NBcast, porque é o seguinte, algumas pessoas me perguntam, puta, como é que é o futuro da Ferrari? Eu vi falando que você tem uns contatinhos. Eu falei, não, são amigos, né? Mas algumas coisas eles me falaram, alguma coisa pode abrir, outras não. Depois eu conversei com ele e falou, cara, isso aqui pode abrir, que isso vai tornar meio público. Tem uma galera já sabendo, mas assim, até eles falaram, cita, pode falar, mas não fala que fui eu, pelo amor de Deus. Porque eles fazem parte do programa VIP, né? Então eu tenho algumas coisas aqui pra falar. Porque é o seguinte, até o Leone comentou ontem na live, né? Eu queria complementar mais, mas eu falei, não vou entrar em detalhes, senão eu vou arrebentar a live. E o convidado é o Vinícius, e era até o Vinícius, né? Então, tipo, deixa aí, depois eu falo uma outra hora. Eu lembrei de falar isso no NBcast, né? Então é o seguinte, teve algumas mudanças aí, a Ferrari, ela mudou o centro de operação dela, não é mais na Itália, né? Ela tem algumas coisas em outros países, até eu vou confirmar, mas se eu tiver errado, eu coloco no Twitter, tá? Que às vezes a gente fala assim, é que eu vi em algum lugar, mas eu não lembro se é isso mesmo. Eu sei que o centro não está mais na Itália, mas pelo que eu vi está em Xangai. O centro de desenvolvimento. O que é centro de desenvolvimento? É exatamente onde ela desenvolve tecnologia. Talvez ela fez isso, eu vi não só por questão de espaço, mas talvez por ser mais barato fazer teste, entendeu? Num país como a China, somente o crescimento absurdo. Então assim, as produções do carro vão continuar em Maranello, mas assim, o centro de desenvolvimento e teste não vai ser mais lá. Já não está sendo mais lá. Vai ser fora. Motivo disso, porque é o seguinte, é aquela questão talvez que é o que eu acho que o Matheus comentou comigo ontem, isso eu não me lembro. A Porsche também tá um pouco isso, ela tá jogando em desenvolvimento vários carros, lançando vários modelos, da Ferrari vai seguir um pouco dessa linha. Então a gente vai ter muitos novos modelos, pra vocês terem ideia, vão ter 15 novos modelos até 2022, tá? Não é 2030, é 2022, então 15 novos modelos são complicados. Mas vamos lá, eu tenho a lista aqui. Pelo que eu vi que eu falei, em Xangai, então tá fora da Itália. O que isso significa? Vão ter novos carros, novos tipos de modelos, novas propostas. E também dá giro, porque é o seguinte, eu tava falando pro Matheus ontem mesmo. Acho que foi ontem. Eu falei, cara, deixa eu te falar, tá acabando uma empresa. A gente pega, por exemplo, uma empresa de escapamento tipo a Tube, que é do outro lado da Ferrari, do outro lado da rua. Cara, uma empresa dessa, ela faz partes e tal, mas pense o seguinte, uma empresa como Tube, Capristo, eu imagino que esse pessoal tem consciência que a empresa deles tem data pro fim. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, vai ser híbrido, depois vai ser só elétrico. Não tem sentido você ter escape. Algumas, até o Matheus estava sugerindo, falou, cara, vou supor uma coisa que eu acho que vai acontecer, já está acontecendo. Essas empresas podem investir em motorsport, né? Então fornecer escape para carro de corrida, entendeu? Eu falei, cara, pode ser tal. É que é o seguinte, é que nem aquele negócio que tá sempre se reinventando numa empresa.
Se você acha que você vai fazer escape, vai ficar só em escape, cara, uma hora não vai poder mais, né? Você pode vender para modelos mais antigos, né? Por exemplo, se chegar lá, puta, tem uma 355, chegar lá na Turbo, quero um escape e tal, os caras fazem, mas você não vai contar com esses donos, que o cara vai chegar com uma Ferrari mais antiga, chegar lá, pedir um novo carro, então você não pode fazer isso, né? Então, eu tenho, que eu falei, 15 novos modelos até 2022. Então, algumas já foram anunciadas desses 15 modelos, mas eu vou falando aqui. Foram 4 anunciadas já desses 15 novos modelos até 2022. Então, uma delas é exatamente essa primeira que a gente está falando, que é a F8 Tributo, né? É o anúncio dessa nova época da Ferrari Desenvolvimento. O segundo unidade seria a versão conversível, que acabou de lançar em Frankfurt aí, tá rolando o salão de Frankfurt nesse momento. Então é a versão conversível da F8 Tributo. O terceiro modelo, ela já anunciou, na verdade, que é a SF90 Stradale, né, que é uma versão híbrida aí, a apresentação do modelo de série, de um carro híbrido aí, né. O quarto modelo também já apresentaram, que é a 812 GTS, seria super fast conversível, né. Esses são os modelos já lançados. As novidades que vão por vir agora que eu vou falar. Então a quinta novidade vai ser a versão conversível da SF90 Stradale, então vai ser tipo uma SF90 Stradale Spider. Essa ideia é uma GTS, a gente não sabe o nome ainda, né? A partir de agora os nomes são inventados meus ou chutados, ou foi o que o pessoal me falou, né? Sexto modelo, a gente já viu que a Ferrari está criando esses modelos iconas, né? Que são ícones de uma certa época, né? A gente tem a SP1 e a SP2, que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente lá no Salão de Paris, que até eu gostei muito da SP2, que era, acho que, ai, como é que era o modelo? Eu não lembro se era 225, agora eu não lembro, agora me fugiu. Bom, mas tudo bem. Essa icona que vão lançar, Henrique, talvez vai ser uma coisa que eu tô esperando e tô curioso, a icona em cima da F40. Então eles vão... Eita! Vão lançar uma icona, uma versão moderna da F40. Pensa assim, não vai ter, provavelmente não vai ter o farol escamoteável, porque não pode, né? Aquilo é uma parede andando. Até isso vale a pena também comentar, tipo uma espécie de um Euro 6, né? No final da década de 90 teve uma legislação. Acho que um dos últimos carros a teve farol escamoteável, acho que foi o Mazda MX-5, né? Até teve um episódio do Top Gear, da época antiga. As primeiras temporadas assim que eu tenho, né? Época já Jeremy... Richard James, que ele até pergunta, alguém sabe um único carro nesse momento que está sendo produzido com farol escamoteável? Alguém até fala, Mazda MX-5, né? O cara falou, exatamente, é o único carro que está sendo produzido no farol escamoteável que foi proibido. Porque você pensa, cara, aquilo levanta uma parede andando, né? Você mata pessoas, desintegra corpos, né? Digamos assim. Então a gente vai ter essa F40 icona, vai ter o chassi da SF90 Stradale, vai ser uma homenagem, como eu falei, da F40. Até estão falando que vai ser 1.315 unidades, que é o número oficial de produção da F40, né? Alguns falam 1.312, mas o número que estão falando vai ser oficial 1.315. Diz que esse carro vai ser híbrido também, tá? Sétimo modelo que eles estão falando aqui, que eu já falei algumas vezes. Até eu vou colocar um asterisco aqui, porque... eu vi uma notícia que me mandaram hoje no Instagram falando que foi cancelado, mas eu não acredito ainda. Eu falei com um dos proprietários hoje e falou, cara, não me falaram nada, parece que vai pra frente. Que é o tal da Portofino Coupé, né? Que na verdade é um modelo abaixo da Portofino, que dizem que vai ser a inspiração para criar a Dino, né? A nova Dino. Estão falando que vai ser V6 Twin Turbo, outros falam, cara, a gente vai colocar um motor V8 Twin Turbo, só que menor, tipo de 3 litros e meio, né? Então, assim, vou colocar um asterisco colocando entre parênteses cancelado, mas eu queria ver uma notícia do pessoal. Eles falaram, ó, aqui pra mim tá de pé ainda, não me falaram nada, né? Oitavo modelo, 812 Superfast semipista, 799 unidades, vai ser o motor V12 aspirado mais forte de todos, tá? Dizem que é mais de 800 cavalos, talvez 850, vamos aguardar pra ver o que eles vão falar aí. Nossa! Nona, 812 Superfast semipista conversível. Isso, na verdade, eles falaram, cara, isso aqui que eu vou te falar, isso aqui não é uma certeza, mas existe uma grande chance. É uma especulação. Até eles falam aqui, 499 unidades, né? Décima, Ferrari 250, mais uma icona. Chama 250 icona. Então, a ideia, Henrique, é relembrar as Ferrari 250. Então, vai ser uma homenagem a GTO, a TR e a TDF. Então vai ser
Até aí seria Testa Roça, né? Então vai ser uma Icona em cima das 250. Falam que esse projeto é para 2020. Esses que eu estou falando, pode vir final desse ano ainda, tá? Esses carros anteriores, assim. Ou então, já agora no início do próximo ano, porque eles estão anunciando, e vão lançar, como são muitos modelos, a gente vai ter alguns anúncios esse ano ainda, tá? Eu não sei se a F40 Icona vem esse ano ainda, mas a gente vai ter algumas surpresas aí, tá? Como eu falei, os caras estão desenvolvendo muita coisa. 11º modelo. Eles estão falando que esse carro vai ser a sucessor da F8 Tributo, tá? Então é um carro que está esperado para 2021, porque o carro entrou em produção agora. Então a gente entrou no final de setembro de 2019, setembro, agosto, né, 2019. O carro vai ficar 2 anos em linha, então, a F8 Tributo. Já imaginava que era um curto período, que entrou agora em linha, apesar de ter anunciado o ano passado, mas os caras estão remanejando a produção, né? Então até estão falando, já tem algumas descrições, já estão falando que é uma nova plataforma. E esse sucessor da F8 diz que a Ferrari vai bifurcar em 2 modelos, 2 tipos. Um vai ser um V6, o outro vai ser 8 cilindros. Até eles falam que esse V6 vai ter KERS. Vai ter tipo o sistema que tem na LaFerrari. Estão falando algo em torno de 750 cavalos até 780 num V8, no V6 Twin Turbo, perdão, mais o KERS. E tem o 8 cilindros aí, que provavelmente vai ser Twin Turbo, mas esse pode ser o suspiro final dentro do Euro 6 que eu tinha comentado no Amigos por Carros, que eles não deixaram em aberto, que até um deles me circulou, falou, cara, esse modelo V8 aqui, existe a possibilidade de ser o aspirado, que a Ferrari arranjou uma tecnologia lá no bico lá do motor, que pode ter tipo aquele sistema que a gente falou, que eu não estava acreditando muito, que é um do Valkyrie, ou então aquele da T50 do Gordon Murray, que a gente vai gravar eventualmente. Então vai ser um V8 que vai girar até 12.000 RPM. Então pode ser o suspiro final, o sucessor da produção em série, né? Então a gente vai ver o que vai acontecer. Esse carro tá previsto, como eu falei, para 2021. 12ª unidade, versão conversível desse modelo, então do sucessor da F8, não tem nome, não tem nada, né? Eles até falam, cara, vai ficar entre o V8 e esse V6 aí, ou 6 cilindros. 13º, sucessor da Lusso. Até estão falando que o motor V12 aqui já não vai mais existir, pelo menos na Lusso. Eles vão investir em 8 cilindros turbo e 8 cilindros turbo híbrido. Pode ter tração traseira e tração integral. Vai ter uma ramificação aí também dentro da Lusso, algumas alternativas, né? 14º, o SUV, o crossover, que eles chamam de puro sangue, né? Estão chamando. Até um deles me mandou aqui falando que... Ele falou, ó, que eu posso te falar o que foi mostrado pra gente lá. Eu vou deixar na descrição até. Deixa eu até separar isso aqui. Que eles me mandaram, tipo, o mais próximo desenho possível. Eu falei, cara, mas já tem desenho disso? Eu falei, já é discutido amplamente. Peraí, deixa eu separar só isso aqui, que eu coloco na descrição. É um conceito da Intal Design que chama Parkour Concept. Então, Intal Design, parque de estacionário, e esse UR é de tipo nosso, né? Então seria Park Hour, mas eu acredito que fala que é Parkour, não sei se é assim que fala. Tal Design Parkour. Diz que é exatamente isso. Não, a ideia, ele falou que é a seguinte, não é um SUV, é um crossover, vai ter uma evolução desse desenho que o pessoal tá falando. Então, é um carro um pouquinho mais alto, Henrique, não sei se você buscou aí, você consegue ver. Mas é um carro que é um pouquinho... Parece um Lance Stratos. Diz que vai ser isso, vai ser um carro um pouquinho mais alto, não vai ser exatamente SUV, que é que eu vinha falando no Amigos por Carros. É um crossover que eles estão falando. Diz que a evolução do modelo vai ser em cima disso. Então vamos aguardar aí, né? Deixe-me ver... até falaram mais alguns detalhes. Esse carro vai levar 4 pessoas, vai ter 2 portas e vai ter um sistema novo de abrir. Porque eu vi uma das fotos daqui desse vídeo do Tal Design, até procurei aqui no Google. Ele abre a porta no estilo SLR, digamos Lamborghini. assim. Talvez isso, mas falaram que vai ter um jeito diferente. Então eu não sei se a Ferrari tá em busca de uma patente dessa, né? O que mais que eles estão falando? Eles falam que vai esse SUV, o crossover que seja, vai ser um modelo acima da Urus e acima da Cayenne. Eles estão estimando 800 cavalos. Vai ser um carro que vai chegar só em 2022.
ano que vem parece que vai apresentar um conceito dele, né? Então a gente vai ver alguns desenhos, alguma coisa, mas diz que a origem, assim, os caras estão desenvolvendo em cima desse carro, desse que eu falei e tal, design. Vou deixar a foto na descrição, tá, gente? Depois vocês dão uma olhada. Que mais? E por fim, o 15º, que eu acho que é uma coisa que a gente tá esperando há muito tempo, que vai ser o sucessor da LaFerrari. Vai ser o que provavelmente, na descrição que eles mandaram, V12, provavelmente o último V12 aspirado, vai ter autonomia de 60 milhas no elétrico, estão estudando a possibilidade de ser aspirado. A primeira Ferrari a quebrar a barreira dos 1000 cavalos, eles falam que entre 1.100 cavalos e 1.200. Diz que esse carro também vai colocar um novo padrão de 0 a 100. Diz que o 0 a 100 dele, não me pergunte como, talvez é por conta do sistema CARES, óbvio, né? O 0 a 100 desse carro vai ser sub 2, estão falando 1.8. Deus do céu. E eles estão pegando uma referência que esse carro vai ser o nível do Valkyrie, né? Que é um negócio a nível até acima do Valkyrie. Vão colocar um novo padrão na marca. Estão falando 499 unidades. Lançamento para 2022 para comemorar os 75 anos da Ferrari. E eles falam que uma tecnologia que vai ter nesse carro, que eles estão desenvolvendo, e eu vi isso num site, acho que é naquele site Top Speed, que a Mercedes também está desenvolvendo. É um heads-up display a nível quântico. É meio que aqueles desenhos, aqueles filmes de ficção científica. Porque como é que é um heads-up display para quem não conhece? É um display que ele... Como é que fala, Henrique? É um negócio que fica... É uma tela deitada que tem um projetor para cima que você vê no horizonte, né? Exato. E só que a ideia desse quântico é que o pessoal diz que vai projetar no vidro. Então, assim, vai ter... É tipo aquelas coisas... Puta, a Porsche, eu sei que a Porsche está desenvolvendo isso também, que eu vi uma notícia sobre. Bom, vamos lá. Se você joga Força, se você joga Gran Turismo, provavelmente se você já viu que quando você tá andando no circuito, tem aqueles desenhos de faixa, sabe? Quando você é novato, puta, eu não sei a frenagem, tem aqueles desenhos no chão, tem um momento de frenagem, vai ser algo do tipo, vai ser algo projetado no próprio vidro. Não vai ser um heads-up display, isso que é uma tecnologia que eles chamam de nível quântico. Então assim, isso é pra 2022, né? Então, cara, é isso que eu tenho que me falaram, entendeu? Vamos ver o que vai se vingar, mas falam que muita coisa aqui. A única coisa que eu vou olhar esse negócio da Portofino Coupé, que eles falam que não é uma certeza. Por algum motivo a Ferrari pode ter descartado esse projeto, não sei exatamente o motivo. Mas assim, você que tá ouvindo a gente provavelmente o próximo anúncio da Ferrari é F40 Icona aí, tá? Então, vamos ver como é que eles vão fazer, né? Como é que vai ser tudo isso daí, a homenagem e tudo mais. Talvez, Henrique, pela F40 ele não vai ter o farol escamoteável, vai ser um desenho do farol fixo, porque ela já é F40, né? Ela tem aquele escamoteável, mas nem precisava ter, pra falar a verdade, que eu acho muito feio, né? Mas talvez seja a grande questão, né? Eles tiveram um esquema lá com a Daytona, que a Daytona tinha farol escamoteável, né? Mas a versão que é pra pista, eles colocaram um plexiglass lá no lugar. Então, não me surpreenderia fazerem algo do gênero, sabe? Manter as linhas, mas cobrir com plexiglass. Até se a gente olhar, não lembro se é 40mm, se ela tinha farol escamoteável. Imagino que não. Então talvez eles puxem mais pelo lado, né? Isso daí eu acho tem. Essa ideia. O legal é que assim, o carro vai sair, isso que é legal. E vai ser legal porque assim, a gente tá vivendo outros tempos. É diferente, eu tava falando pro Matheus ontem. Quer dizer, a gente tem os nossos grupos, mas ontem o Matheus mandou alguma coisa e a gente ficou conversando, né? Eu falei, cara, assim, que ele fala muito, puta, acho que eu vivi o Matheus tem essa nostalgia, puta, nasci na época errada, queria ter nascido um pouco antes. Eu concordo em certas coisas, eu queria talvez ter nascido, tipo, uns 10 anos antes, que eu queria pegar um pouco mais, tipo, F40, 355, ter como é que se fala? Ter, não a idade que eu tenho hoje, mas, tipo, ter com 18 anos quando lançasse F40, digamos assim, modo de falar, né? Então eu queria ter pego mais pra ver mais isso. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, Matheus, fique feliz que a gente tá tendo a oportunidade. A gente viveu, ele falou, até você que é mais novo, a gente pegou a época, você pegou a época boa, a porra louca mesmo, e você tá vendo a transição do híbrido elétrico e provavelmente a gente vai ver totalmente elétrico até um outro nível de... Como que fala? De combustível, que o Christian chuta, que acha que o elétrico vai ser só por dia a dia, mas vão desenvolver alguma outra coisa. Até esse momento eu não vi nada, tá? O pessoal pergunta, cara, saiu alguma coisa, tal? Eu gostaria de encontrar o Christian de novo, se Deus quiser encontro no futuro próximo. E eu vou tentar retomar essa conversa, mesmo que ele não lembre. Eu acho que ele, se eu falar alguns pontos, ele vai lembrar.
Pra ver se, tipo, e aí, né? Alguma novidade? Tem alguma ideia? Alguém tá desenvolvendo alguma coisa? Porque eu não vi mais notícia nenhuma, entendeu? A única coisa que eu vejo é mais catalisador, filtro de partículas, híbrido e elétrico, entendeu? Eu não vejo, tipo, não, tem um combustível inovador, tipo, o gás, porque a Audi tinha aquele G-Tron, né? Tem um Audi e-tron, que é o híbrido, bateria e combustão, e tem o G-Tron que é a gás. Mas eu vou até buscar aqui no Netcar Show, eu acho que não tem mais o... Era um A3, chamava G-Tron. Deixa eu buscar aqui, peraí. Era isso aí mesmo. E outros combustíveis também que a gente viu surgir ao longo do tempo e cair no esquecimento. Tipo o hidrogênio, né? Que era o Honda Clarity lá. Que ele tem ainda. O vídeo famoso do James que saía água pelo escapamento, né? Isso, ainda tem, eu não viu, sei, Henrique? Talvez essa seja, né? É uma célula de hidrogênio, talvez seja o futuro para as pistas ou de carros de alta performance, a gente não sabe, né? A grande verdade é que assim, as coisas vão surgindo, meio ali no escanteio, ninguém presta atenção, olha, a hora que vai ver, tomaram conta do negócio. É só a gente lembrar do câmbio de dupla embreagem. Quando começou, lá atrás, no Audi TT de primeira geração, ninguém dava a mínima. Falei, isso aí não vai vingar, não sei o que. Já tá aí, mais difundido que pessoal na Sé, né? Mas a gente não sabe o que vai vir aí pra frente. A Koenigsegg fez aquele câmbio novo pro Jesko. Talvez seja isso. A gente não sabe, né? Por enquanto cru ainda. Tecnologia híbrida começou assim também. Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro híbrido, mas talvez tenha sido o Prius. Mas quando começou ninguém dava muita atenção também. Hoje em dia o pessoal já presta mais atenção e está virando cada vez mais uma realidade. Né, carros elétricos começaram lá atrás, já até teve um aqui, né, um Gurgel, que eu não lembro agora qual é o nome. Teve elétrico também. Desse Gurgel. Então, exatamente, teve um elétrico, né? Mas acabou que também o pessoal não prestou muita atenção, não foi, e agora o assunto está cada vez mais voltando. Mas eu acho que é isso, a gente tem que ficar antenado para as pequenas coisas que estão surgindo e tentar desenvolver a partir daí, né? Criar as teorias da conspiração ou dar aquelas viajadas, igual a gente fez no podcast de Le Mans. Nossa, é verdade. Pra gente tentar... Né? Eu tava olhando aqui o G-Tron, né? Eu vi aqui no Netcar Show, tem 3 modelos. Tem o A3 Sportback G-Tron de 2014, tem o A3 Sportback G-Tron 2017, que seria esse atual que a gente tem, e o A5 novo. Como agora, acho que é Frankfurt agora, vai ter o novo A3 e o Golf. Vamos ver se eu não sei alguma coisa, mas eu não sei, eu acho que eles vão descartar isso aqui, meu G-Tron. Acho que são só esses 3 modelos e já era, né? Putz, grila. Mas, cara... É uma pena. Vamos ver, assim... Porque, assim, a gente vai ter uma discussão, provavelmente... O Matheus, ele é muito fanboy da Porsche, né? Ele é um pouquinho hater do Elon Musk. O Elon Musk, ele tem algumas coisas interessantes. E uma coisa que eu falei pro Matheus é tipo o que você falou, Henrique. O cara lançou o carro elétrico e ninguém tava levando fé. Teve as questões do primeiro roadster, teve o problema... Quando eu sou o Model S e começou a emplacar, e eu falei pro Matheus, Matheus, tenha consciência. Existe carro elétrico com os do Elon Musk, cara. Ninguém ia dar importância. Quando alguém deu, aí criou aquele negócio, aquele hater, né? Que a galera falou, não, carro elétrico, não sei o quê. Eu falei pro Matheus, a gente vai discutir mais sobre isso na Taycan. Ele deixou a patente do postinho aberto, aquele postinho elétrico de carregar, e uma tomada padrão. Só que eu falei, Matheus, ninguém deu bola, só que nisso que ninguém deu bola, ele popularizou na Europa, até quando eu fui pra Alemanha, eu vi um monte de posto da Tesla, vi até um McDonald's lá. Ele deixou aberto, só que aquele orgulho idiota que existe, né? Você vai ver, tipo, a Audi, a Mercedes criaram um novo padrão de tomada. Aí eu falei, mas os caras são foda, em vez de usar o que já tem, aí ferra tudo. Aí, por exemplo, eu tava com a série 5 a 530E, até eu fui lá no postinho. Pelo que eu vi, ele não tem um padrão Tesla. Eu falei, eu mereço um negócio desse, né? Eu sei que existe adaptadores, mas entendeu? Em vez de o pessoal aproveitar, existe aquele negócio, não vamos criar. Parece que os caras não querem dar um braço a torcer de um cara que criou lá atrás, sabe? Então... Mas a gente vai conversar mais extensamente no Taycan isso daí, né? Quando a gente for gravar. E eu vou encher o saco do Matheus. Vou meter o Gurgel Itaipu, que eu lembro o nome agora, Itaipu. Vou meter o Gurgel Itaipu lá no podcast do Taycan pra deixar o Matheus puto. Porque eu falei pra ele, tem um grupinho que a gente tá que eu falei, Matheus, quando o Elon Musk tava com isso, quando ele criou a Tesla, acho que é 2003, cara, você acha, imagina, a Porsche tava tentando se sustentar, tinha acabado de criar a Cayenne, tá tentando superar uma crise. A Ferrari tava no meio de linha da Modena. A Lamborghini tava lançando o modelo abaixo da Murciélago, que é a Gallardo, né? Tentando estrear.
Você acha que alguma dessas... Isso em outros modelos, né? Assim, tipo Ford, Ford para Chevrolet. Você acha que alguma dessas empresas estavam pensando em elétrico? Cara, é assim, de uma maneira ou outra, adore ou não, mas assim... Se você for falar, elétrico, não sei o que, quem começou, que a Porsche, o Matheus veio com um protótipo podre da Porsche, sei lá de que ano que é, eu falei, vai cagar, né? Isso é um protótipo. Protótipo não tem, tipo, os caras só quiseram criar. Se eu for no Museu da Mercedes, cada década tem um protótipo diferente. Aí tem um protótipo a gás lá, tem um movido a energia solar. Lá no Museu da Mercedes tem bastante coisa. Aí tem a SLS Electric Drive, né, que é totalmente elétrica. Aí você vai ver nos protótipos. Mas, cara... O cara que desenvolveu e emplacou o elétrico vai cagar, foi a Tesla, entendeu? Só que assim, o fanboy é complicado de entender, ele inventa, coloca coisa, não, que esse cara não sei o que, vai falar, dá licença, né? Mas é isso aí, vamos finalizar então, Henrique? Vamos. Então, obrigado a Chega. todos. Obrigado a todos que acompanharam aí, e a gente se vê num próximo NBcast, manda pauta pra gente. E não pode ser no nbcast@exclusivosnobrasil.com. E se eu tiver alguma coisa que eu falei, tipo o negócio que eu falei da Ferrari, que eu acho que é o centro é Xangai, qualquer coisa eu corrijo no Twitter lá, beleza? Um abraço a todos, valeu e até um próximo NBcast. Até! Valeu, pessoal, até o próximo.